Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa segunda aula sobre teoria dos conjuntos. Nossa aula hoje no nosso curso de Fundamentos Matemáticos da Computação. Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre álgebra dos conjuntos e cardinalidade dos conjuntos. É uma aula que dá continuidade à aula passada, que foi onde eu defini o que são conjuntos, elementos, subconjunto de conjunto e algumas notações eu apresentei na aula passada. Hoje a gente dá continuidade a esse assunto. Bom, então, nessa aula de hoje a gente vai ver operações entre conjuntos e identidades que existem também entre os conjuntos. A gente vai definir cardinalidade de conjuntos e vamos mostrar o princípio da inclusão e exclusão, mais particularmente envolvendo dois e três conjuntos. Além disso, eu vou relembrar aqui, eu espero que seja uma revisão para vocês, sobre conjuntos numéricos, que são conjuntos especiais que a gente trabalha no nosso cotidiano já há muitos anos, e é importante que esteja claro para vocês como são esses conjuntos e a relação que eles têm entre si. Bom, primeiro vamos falar sobre operações entre conjuntos. Então, uma operação conjuntos a gente pode pensar como sendo operandos e existem operações. O resultado disso é um outro conjunto. Tá? Uma operação que é muito conhecida é de a união entre conjuntos. Né? Então, eu dou a vocês dois conjuntos, A e B. A união de A e B é um novo conjunto, é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A ou B. Então, a gente usa muito o diagrama de Venn, que é essa representação de conjuntos que eu mencionei para vocês na aula passada, e fica bem visual a gente entender aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, é um exemplo de representação de dois conjuntos, aqui é outro, então todo elemento de A é elemento de B aqui nesse caso, aqui nenhum elemento de A é elemento de B, e a união dos dois conjuntos, no caso, são os elementos que estão em A ou B, dada pela definição aqui. Certo? Então, são os elementos que são azul claros e azul escuros, que estarão ali em B, e estarão na união entre A e B. Bom, exemplos, né? Se eu pego um conjunto cujos elementos sejam A e B, outro conjunto que seja C e D, a união você tem que olhar o elemento que está em ao menos um dos dois e colocar lá no seu resultado. Então, vai ser o conjunto ABCD e você vai obter, assim, da mesma forma os demais. Só chama a atenção aqui da união desse conjunto com o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto muito especial que a gente sabe que é aquele que não tem elemento. Então, se você faz a união de qualquer conjunto com o conjunto vazio, o resultado disso é o seu próprio conjunto inicial. Da mesma forma, se você faz a união de dois conjuntos vazios, o resultado também é um conjunto vazio, né? Um conjunto que não tem elemento. Beleza. Propriedade que existe sobre a união de conjuntos é que se você tem dois conjuntos iguais, a união deles é o próprio conjunto. Se você tem um conjunto vazio fazendo a união com um conjunto, também você tem o próprio conjunto. Então, o nome que a gente chama dessas propriedades, a primeira é essa idempotente, né? Que você continua com a mesma potência que você já tinha anteriormente, né? Meio que dizendo assim. O elemento neutro na operação de união, ou seja, é aquele que você vai fazer uma operação e o resultado não vai ser alterado, é justamente o conjunto vazio. A comutatividade é um termo que você já conhece, que a gente viu na parte de lógica matemática. Então, se a gente faz A união B, é a mesma coisa fazer B união A. E aqui a gente tem relação bem forte com a adjunção, né? E aqui é a associatividade, que aí você faz já A união com B, e depois o resultado disso, que é um conjunto, você fazia a união com C, é a mesma coisa, ou seja, o resultado disso é o mesmo conjunto que se fosse você fazer A união do resultado de B com C. Bom, essas propriedades elas podem ser provadas. Então, basicamente, o que a gente faz para provar isso é escrever o que faz um elemento pertencer a A e o que faz o elemento pertencer a B e o que faz esse elemento pertencer, então, a A união B, aqui, por exemplo, né? E você vai ver que, da mesma forma, você pode ter que esse elemento, então, pertence a A ou pertence a B e, da mesma forma, ele pertence a B ou pertence a A. E são demonstrações bem diretas que a gente tem aqui, que são simples observações, na verdade, sobre essas propriedades. Da mesma forma aqui na suscetibilidade e da elemento neutro de potência também. Bom,
Partindo para o próximo, eu estou falando um pouco rápido sobre essas operações, porque eu acredito que sejam coisas que vocês já conheçam e que isso aqui, de fato, são relações que a gente já conhece do nossa primeira parte do curso. Então, aqui eu só estou nomeando um pouquinho diferente. Então, a disjunção é o que vocês conheciam, para a gente aqui agora, relacionando entre conjuntos, vai ser a união, e a conjunção é a interseção. Então, a interseção é o quê? Se você tem dois conjuntos, A e B, a interseção desses dois conjuntos é um novo conjunto que vai ser justamente os elementos que estão em ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Então, se você tem aqui uma relação de conjuntos em que existe um elemento comum, ou seja, ele está tanto em A quanto em B, então ele está na interseção. São esse pedacinho que eu risquei, né? É esse subconjunto está capturado aqui riscado. Se você tem A, o subconjunto de B, então a interseção desses dois conjuntos é o próprio conjunto A. Agora, se você tem dois conjuntos que não tem nenhum elemento comum, qual é o elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Não tem, então esse aqui é o conjunto vazio, certo? E da mesma forma, a gente tem propriedades conhecidas, né? Então, se você tem o conjunto A, você quer obter a interseção dele com ele mesmo, então você tem o seu próprio conjunto A. Da mesma forma, você não agrega nada novo a esse conjunto, né? Então, é a idempotência aqui. O elemento neutro, ou seja, se você faz a interseção de A com o conjunto universo, esse U aqui é o conjunto universo, e aí eu chamo a atenção para o conjunto universo, eu defini para vocês na aula passada. Então, a interseção desses dois conjuntos é o próprio conjunto A, certo? Você tem o universo, que são todos elementos que pertencem, que têm propriedade A ou não têm propriedade A, propriedade do conjunto A, né? Então, a interseção desses dois é o próprio conjunto A. Também existe comutatividade, você falar que o elemento pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. É a mesma coisa você falar que o elemento pertence a B e pertence a A ao mesmo tempo. E, da mesma forma, existe a associatividade aqui, dentre três conjuntos pela operação de interseção. Bom, a gente diz que dois conjuntos são disjuntos se a interseção deles for vazia. Eu representei no diagrama de Venn para vocês, né? No caso era esse exemplo aqui, são dois conjuntos disjuntos, a interseção deles é vazia. Tá? E existe a relação, assim como a gente viu, propriedades inerentes a somente a operação de união e propriedades inerentes a somente a propriedade de interseção, quando a gente relaciona as duas operações, também existem algumas propriedades aqui, tá? Que a gente também já conhece de momentos anteriores, quando eu falei para vocês de lógica proposicional e existia a disjunção e operações de componentes, né? Aqui no caso são uniões e interseções de conjuntos. Então, tudo que valia lá vai valer aqui. Isso daqui é a lei da absorção, né? A primeira propriedade. Então, se você tem A, então, o que eu sugiro que vocês façam aqui imagine como é o diagrama de Venn, é um jeito de você enxergar bem essa igualdade, essas identidades aqui, tá? Então, se você tem A e você faz, então, a união de A com a interseção de A com B, ou seja, o resultado disso são os elementos que estão em A, porque você está pegando os elementos que estão em A ou os elementos que estão em ambos, ou seja, A e B, está justamente na interseção, que também está em A, certo? Então, o resultado disso é somente A, é o conjunto A. Da mesma forma, a gente tem a absorção aqui, né? Então, se você pensa primeiro, vou fazer a união de A com B. Então, você tem aqueles dois conjuntos e tem uma interseção ali. Mas isso você faz a interseção com o conjunto A completo, ou seja, o elemento ele tem que estar em A e ele tem que estar nessa união. O que quer dizer? Ele tem que estar em A. Então, são os elementos que estão em A. Da mesma forma existia anteriormente a distributividade, também vai continuar valendo aqui. Eu estou indo aqui, estou dando argumentos para vocês de como a gente mostra que, de fato, essas identidades são verdadeiras. Tá? No nosso momento simples, eu recomendo que a gente comente com isso aqui mais pontual. Eu escrevo com vocês no quadro, a gente vai discutindo sobre isso. Até lá, o que eu recomendo é que vocês tentem escrever esses argumentos, tá? E fique claro para vocês essas propriedades aqui.
Bom, uma outra operação entre conjuntos é a diferença de conjunto. Então, eu dou a vocês dois conjuntos A e B. A diferença entre A e B são todos os elementos que estão em A e não estão em B. Beleza? Então, é justamente isso que está aqui. Então, um elemento que pertence a esse conjunto, repara que isso aqui é uma operação que tem um resultado em conjunto. Esse conjunto ele tem essa propriedade, ele possui os elementos que estão em A e não estão em B. Não pertence a A e não pertence a B. Então, a gente pode olhar aqui nesses desenhozinhos as regiões que, de fato, se referem à diferença de A e B, entre A e B. Então, como eu falei, A menos B é todo que está em A e não está em B. Então, repare que esse pedacinho da interseção, ele está em A, mas ele está em B também, então ele não pode estar. Então, tem que ser justamente esse daqui. Assim como se você tem o B contido em A, então você tem essa região que está riscada. E aqui, da mesma forma, se você tem, mesmo que a interseção seja vazia, e os dois conjuntos sejam disjuntos, é o próprio conjunto A aqui no caso, né? Então, aqui observe que eu falar A menos B é diferente de eu falar B menos A, certo? A relação de diferença não é comutativa, né? Muita atenção aí. Bom, e aqui são alguns exemplos também que são bem diretos, eu listo os dois conjuntos e você tem que olhar quem está em um conjunto e não está no outro. Basicamente é isso. Então, B e C, A, B e C, quem deles estão... Quais são os elementos que estão aqui e estão aqui? Eles que você tem que tirar. Então, B e C estão aqui. Então, fica somente A. Da mesma forma, a gente tem para os outros aqui. Então, você pode pausar agora nesse momento e ver se de fato você concorda com essas soluções. Bom, além da diferença, existe a definição de complementar de um conjunto em relação a outro conjunto. Tá? Então, se eu dou a você A e B, de modo que B esteja contido em A, tá? Eu digo que o complementar de B em A é A menos B. Beleza? Então, o que é o complementar de B em A? Aqui é justamente isso que está acontecendo na hipótese aqui. Então, B é um subconjunto de A. Então, você tem que olhar o complemento de B, ou seja, quem não está em B, tá? Mas está em A. Então, de fato, é tudo que está em A e não está em B. Beleza? Isso é o complemento, é a parte de fora daquele conjunto, tá? Então, isso daqui eu estou usando dois conjuntos e que eles se relacionam bem fortemente, e eu estou dizendo complementar de um em relação ao outro, no caso, complementar de B em relação a A, tá? Bom, então aqui existem outros exemplos, exemplos de conjuntos A e B, então você pode ver que, de fato, se eu quiser fazer complemento de B em relação a A, né? Justamente esse jeito que a gente fala, você pensar então em A menos B. Tá? Então, dado que você já sabe que é A menos B, quando eu falo complemento de B em relação a A, é só fazer essa operação aí. Não tem muito segredo aqui. E de modo geral, o que a gente usa muito é o complemento de um conjunto em relação ao conjunto universo. Então, quanto esse conjunto, esse parâmetro que a gente está usando, né? É o complemento de um conjunto em relação ao outro. Quando esse outro é o universo, é o que a gente diz simplesmente esse conjunto complementar. Tá? Então, quando eu estou usando esse conjunto B em relação ao U, onde o U é o universo, eu uso essa notação, que é esse tracinho em cima, que me refere justamente ao complementar desse conjunto em relação ao universo, certo? E aí a gente denota por o conjunto barrado, ou seja, são os elementos que se definem aí desse conjunto, são os elementos que não estão no conjunto B, beleza? E uma observação, repara o que eu estou dizendo, né? A diferença dos conjuntos, eu falei A menos B, é tudo que está em A e não está em B, ou seja, é A e, que é o que? A interseção, justamente, repara que a conjunção se relaciona fortemente com a interseção. Então, é o que está em A e não está em B. Não está em B é justamente o complemento de B.
em relação ao universo, né? Então, isso é A menos B. É um outro modo de você ter essa identidade. É pela própria definição você tem essa identidade, né? É tudo que está em A e não está em B. Bom, e aqui tem algumas propriedades em relação ao complemento, né? E o que eu recomendo aqui de novo é que você pause, veja com atenção cada uma das coisas que estão aqui, cada uma das coisas que está aqui, e tentem entender o porquê que isso aqui de fato é verdadeiro. Eu posso aqui comentar um ou outro com vocês, mas são simples observações que você consegue verificar essas identidades, né? Então, por exemplo, aqui, quando você fala complemento de B em relação ao A, o que é isso? Como a gente já viu, é A menos B, ou seja, é tudo que está em A e não está em B, certo? Isso é o complemento de B. Então, união disso com B, o que a gente tem? Ou seja, se você olhar B complementar, certo? B complementar, união com B, ou seja, é todo aquele universo que você está considerando. Claro que esse universo aqui é em relação a A, porque a gente está olhando que B, C são subconjuntos de A. Então, a gente tem, de fato, o conjunto A aqui. Então, eu peguei um aqui, por acaso, e argumentei com vocês sobre isso. Tá? Uma outra que eu chamo a atenção aqui é a lei de De Morgan. Repara que a lei de De Morgan ela é bem conhecida já de conceitos anteriores que a gente falou de lógica, certo? Então, você pensar, tem a interseção de dois conjuntos. Então, você pode, inclusive, imaginar o diagrama de Venn tendo a interseção de dois conjuntos. Faz o complemento dessa interseção. O que é o complemento dessa interseção? Ela é, de fato, aquele pedaço que está, aqui no caso é B e C, né? Então, é aquele pedaço que está do lado de fora de B, união com aquele pedaço que está do lado de fora de C. Então, eu posso até... Vamos ver aqui junto com... Eita, o diagrama de Venn. Então, você tem aqui um conjunto, tem outro conjunto, um é B, outro é C, e esses conjuntos, eles são subconjuntos de A. Então, isso aqui é um A. E aí, o que estava ali na identidade, né, era B, interseção C, e o complemento disso, tá? Então, o que a gente tem que olhar? Primeiro, a gente olha o que está aqui dentro, né? No caso, é B interseção C. Então, a gente tem esse daqui, e a gente está interessado no complemento disso. Ou seja, o que é o complemento disso? É tudo que não está azul, né? Então, nesse caso aqui, é isso tudo aqui, com isso tudo aqui. E então, a gente consegue entender que é o complemento de B. Então, o complemento de B eu vou fazer em B. Então, isso aqui é o complemento de B. Então, isso faz parte desse conjunto, né? E é também quem? O complemento de C. O complemento de C eu vou fazer de amarelo, por exemplo. Então, é todo mundo que não está em C. Então, é esse pessoal aqui, inclusive engloba esse pessoalzinho aqui do B que não estava antes, certo? Então, a gente vê que é de fato a identidade é verdadeira, verificando pelo diagrama de Venn, tá? Isso você consegue fazer para todos os outros conjuntos que a gente estiver relacionando aqui, beleza? Bom, e da mesma forma também, né? Ali eu coloquei B interseção C, complemento disso. Poderia fazer o B união C, complemento disso. Ia verificar, de fato, essa identidade.
Bom, eu recomendo também que vocês demonstrem essas propriedades. Repara que eu não estou aqui fazendo cada uma dessas verificações com vocês, justamente para fazer parte do exercício de vocês, tá? Então, depois a gente conversa sobre essas demonstrações, bem pontual, cada uma delas, caso surjam dúvidas de vocês, no nosso encontro simples. Aí, inclusive, fazendo isso para que vocês frequentem os encontros simples, né? Para que a gente consiga conversar bem sobre cada detalhe aqui, sobre cada propriedade que está aqui, tá? Beleza. Bom, além disso, existem, usando essas propriedades que eu acabei de mencionar para vocês, envolvendo união, interseção, outras identidades, que é justamente essa álgebra entre os conjuntos. Então, você aplicando, por exemplo, aqui, uma operação de união com operação de interseção. Quando existem essas duas operações, no caso, você já sabe, inclusive, o que a gente viu na parte de lógica, que existe o quê? A distributiva. Então, você consegue aplicar a distributiva aqui, então essa interseção com a negação de B, ou seja, com o complementar de B, ela vem para cá, distribuindo em A e distribuindo aqui em B, pela união, e a gente vai ver o que vai sobrar justamente isso aqui fora. Isso daqui, de novo, eu acabei de falar, não tem nenhum minuto atrás. São relações que existem e são conhecidas por vocês de aulas passadas. A gente só está mudando as letras, porque lá era uma componente Pzinho, Qzinho, o símbolo de junção era aquele Vzinho, de união era o Vzinho contrário. Aqui são símbolos de letras maiúsculas que representam conjuntos, negações de componentes lá, para a gente aqui são complementos de conjuntos, e operações de conjunção lá são aqui operações de interseção. Então, eu não vou ficar aqui refazendo, porque são coisas que vocês já entendem de aulas passadas. Basta você aplicar essas propriedades que vocês já conhecem aqui, que vocês vão obter essas identidades. Ou seja, você vai conseguir sair de uma expressão tipo essa e pegar nessa daqui. Tá? Beleza. Bom, a primeira parte da aula já foi. Então, o que a gente vai ver agora são cardinalidades de conjuntos, princípio da inclusão e exclusão e essa revisão de conjuntos numéricos. Essa aula é um pouquinho grande, então por isso que eu estou também indo só dizendo por alto o que vocês têm que fazer, para poder a gente ver tudo que precisa, tá? Bom, a cardinalidade de um conjunto é um conceito que talvez você já conheça sobre cardinalidade, né? É o número de elementos que tem um conjunto. Então, isso é uma cardinalidade. E a gente denota isso por N de A, é um jeito de eu representar, tá? Repara que A é o conjunto, N de A é um número, tá? Então, se eu escrevo A é igual a alguma coisa, essa coisa que são seus elementos. Então, o conjunto é uma coleção de elementos que esteja bem definido. Agora, um Nzinho daquele conjunto é um número, tá? Então, um conjunto não é um número. Um conjunto é uma coleção de elementos. Agora, o Nzinho de A, aí sim é um número, que no caso é a cardinalidade, ou em outras palavras, é o número de elementos que tem naquele conjunto, tá? Bom, então aqui um exemplo. Se eu tenho um conjunto que seja todos os inteiros, cujo módulo desse número seja no máximo 3, o módulo de um número é um conceito também de matemática básica, né? Então, na verdade, são todos os que estão entre menos 3 e 3 e são inteiros. Inclusive menos 3 e 3, né? Então, a gente sabe quantos elementos são, essa quantidade, e essa quantidade é igual a 7. Existem 7 elementos que satisfazem isso. Aqui é um outro exemplo, é um conjunto que são pessoas que nasceram antes de 2000. Então, repara que ele é um conjunto bem definido e é um conjunto finito, porque o número de pessoas, né, existem uma quantidade finita de pessoas aqui ao redor do mundo. Mas acaba sendo impraticável a gente contar isso, né? Mas ainda assim existe um jeito da gente conseguir determinar esse número. Bom, tá. Cardinalidade, eu já expliquei para vocês o que é a cardinalidade de um conjunto. Agora vamos ver o que é a cardinalidade da união de dois conjuntos, ou de mais conjuntos que seja.
O nosso interesse aqui bom, pensa que você sabe quantos elementos tem em cada conjunto. Eu quero saber qual é a cardinalidade dessa união. A união, como eu já falei, são os elementos que estão em ao menos os dois conjuntos, certo? Então, a gente assumindo que o conjunto é finito, a gente consegue determinar. Agora, se você tem dois conjuntos finitos, como a gente calcula a cardinalidade dessa união? Bom, primeiro a gente pode ver quando os conjuntos são disjuntos, ou seja, a interseção é vazia. Se a interseção é vazia, é imediato entender que a união desses dois conjuntos é simplesmente a soma da cardinalidade de cada um dos dois conjuntos. Repara que aqui eu falei de modo bem preciso. A soma da cardinalidade dos dois conjuntos. Você não pode falar a soma de dois conjuntos, certo? Você fala a união de dois conjuntos. Isso é um novo conjunto. Agora, a soma é a da cardinalidade. E a mesma coisa que se eu quiser exemplificar aqui, esse aqui é o conjunto dos alunos que fazem FMC, esse aqui é o conjunto dos alunos que fazem doutorado em computação, por exemplo. Tem alguém aí dentro de vocês que faz doutorado em computação? Eu acredito que não. Então, são conjuntos disjuntos. Não tem ninguém que esteja na interseção, ou seja, não tem ninguém que faça ao mesmo tempo FMC e faça doutorado em computação na UF, por exemplo, ao mesmo tempo. Certo? Isso é o que a gente chama de princípio aditivo. O grande intuito de eu falar sobre álgebra dos conjuntos, propriedades dos conjuntos, é que daqui a uma aula eu já vou entrar nesse assunto sobre princípio aditivo e princípio multiplicativo, que são consequências das propriedades que a gente está apresentando agora sobre conjuntos. Tá? Bom, e aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, X é aluno da UF, é o nosso universo. Tá? Aqui é um conjunto A, um conjunto B. Aqui é o conjunto dos alunos que estão no primeiro período de SI, aqui é o conjunto dos alunos que estão no segundo período de SI. Não tem nenhum aluno que está matriculado como primeiro e segundo período ao mesmo tempo. Então, são conjuntos disjuntos. Então, se eu quero saber quanto que os alunos, quantos são os alunos que estão no primeiro ou no segundo período, simplesmente você fazer a união dos dois. Você fazer a união dos dois, isso. Que é simplesmente fazer a soma da cardinalidade dos conjuntos. Bom, considerando com três conjuntos, 2 a 2 disjuntos, ou seja, não tem elemento que esteja em mais do que um conjunto aqui ao mesmo tempo, então, de novo, você vai ter a cardinalidade simplesmente a soma dessas três cardinalidades. Isso aqui você poderia generalizar para o número de conjuntos que você queira. Você tem 700 bilhões de conjuntos, cada 2 a 2 é disjunto, então você tem a união, a cardinalidade dessa união, simplesmente a soma das cardinalidades. Bom, e aí a gente tem, além do princípio aditivo, um princípio que é o que a gente chama de princípio da inclusão e exclusão. Tá? Ele é muito importante para a gente quando a gente quer contar justamente a cardinalidade da união, mas, de modo geral, você pode ter uma interseção aqui dos dois conjuntos. Tá? E é um princípio que é muito imediato de ser verificado, que de fato é verdadeiro. Ou seja, se você tem a união dos dois conjuntos, quanto que é a união? Ou seja, qual é a cardinalidade da união? Se você somar a cardinalidade do primeiro conjunto com a cardinalidade do segundo conjunto, você nem sempre vai ter todos bem representados, porque você tem, eventualmente, elementos que estão em interseção. E elementos que estão na interseção, eles contribuem na soma duas vezes, porque eles vão aparecer quando eu estiver contando os elementos de A e eles vão aparecer quando eu estiver contando os elementos de B. Então, ele está aparecendo duas vezes. O que a gente tem que fazer com isso? Tem que tirar uma vez, porque, então, a união são os elementos que estão em ao menos dois conjuntos, em ao menos um dos dois conjuntos. Então, e aí, quantos elementos estão na união? Você tem que saber que esse elemento que está nos dois conjuntos, ele tem que ser contado uma única vez. Eu sou uma única pessoa, se eu sou uma pessoa da UF, e se eu faço ao mesmo tempo curso de violão,
eu sou uma única pessoa. Então, ainda assim, eu vou contribuir na soma uma única vez. Então, por isso que eu tenho que remover esse caso da interseção aí, porque ele apareceu duas vezes, então você remove um. Para verificar isso, você pode também fazer o diagrama de Venn, que bem imediatamente você vai entender isso. Tá? A gente pode generalizar esse conceito do princípio da inclusão e exclusão para mais do que dois conjuntos, mas aqui, por exemplo, para três conjuntos. Tá? Vamos lá. Então, se você tem três conjuntos, você quer determinar a união deles. A princípio, o que a gente faz? Soma todo mundo. Soma todos os elementos ali. Depois, a gente faz essa continha aqui, que eu posso até mostrar para vocês. Eu deveria ter usado o mouse, porque eu estou usando o trackpad que está horrível. Vou passar para cá. Você tem aqui esse conjunto, você tem aqui esse conjunto, e você tem aqui esse conjunto. Repara que eu estou representando conjuntos cuja interseção 2 a 2 seja não vazia, tá? Você poderia ter os casos que eles são disjuntos, ou dois deles não são disjuntos, mas o outro se aplica da mesma forma. Vamos pensar assim de modo mais geral, e aí vocês vão ver aquela fórmula que eu coloquei lá, né? Eu quero saber, então, quantos elementos estão na união dos três conjuntos. Então, esse aqui é o A. E aqui C, A, B e C. Tá? Então, vamos lá. O que eu estou fazendo primeiro lá? Primeiro, eu coloquei na soma todos os elementos de A. Então, todo mundo está em A, vai para dentro. Agora, os elementos de B. Então, os elementos de B, coloquei aqui na soma também. Depois, quem? Repara que aqui também, né? Ele tá comum. Agora, os elementos de C. Os elementos de C eu vou pôr em vermelho. Então, coloquei. Agora, o que a gente nota? Nota que, comparando A e B, ou seja, na interseção de A e C, existem elementos sendo contados duas vezes. Ó. Então, esse elemento aqui tem que sair uma vez. É isso que a gente faz. Então, a gente remove a interseção de A com C. Então, se eu estou fazendo A, vou usar a letra U para a gente entender como a união. Então, se a gente soma simplesmente a cardinalidade de cada conjunto, a gente está repetindo elementos. Então, primeiro a gente nota que a gente repetiu elementos aqui duas vezes só, que são os que estão na interseção 2 a 2. Então, se você olhar A com C, esquece o B por enquanto, olha só A com C. Tem elementos que estão sendo contados duas vezes. Então, você vai e tira ele. Então, faz menos a cardinalidade da interseção. Eu vou usar a mesma notação que a gente já conhece de lógica, só para facilitar aqui a minha escrita, tá? Mas isso aqui é a interseção. Da mesma forma, elementos que são aqui entre B e C são contados duas vezes. Então, B interseção com C é contado duas vezes, tem que tirar da mesma forma de A com B. Então, os elementos que estão em A e estão em B, a gente tem que tirar também. Acabou? Então, na verdade, não acabou, porque, repara, os elementos que estão na interseção dos três, aqui, ó, eu pintei de três cores. É esse miolinho eu pintei de azul, pintei de vermelho e pintei de verde. Ele apareceu três vezes. Na interseção de A com C, ele saiu uma vez. Na interseção de B com C, ele saiu de novo. Na interseção de A com B, ele saiu de novo. Então, nessas subtrações aqui, eles saíram todos os elementos que estão na interseção dos três ao mesmo tempo. Então, por isso que aqui agora você simplesmente faz, você coloca ele de volta. Que aí ele vai ser contado uma única vez como deveria. Então, são os elementos que estão em A, e que estão em B, e que estão em C. Pronto. Isso aqui é o princípio da inclusão e exclusão, considerando três conjuntos. Então, é isso que está. E eu poderia generalizar isso aqui para 4 conjuntos, 5 conjuntos.
Se fosse um curso mais extenso, eu exibiria aqui uma forma para vocês, como a gente obtém, e demonstraria isso para vocês. Mas para a gente estar suficiente entender o que acontece, o princípio da revisão de fusão, envolvendo 2 ou 3 conjuntos. Tá? Então, uma aplicação disso que eu acabei de falar, com propriedades em relação a álgebra dos conjuntos, é para fazer esse exemplo. Então, determine a quantidade de números naturais que existam entre 7 e 100, inclusive. Então, repara que quando eu falo entre 7 e 100, inclusive, eu estou incluindo esses extremos, tá? Que não são divisíveis por 2 e nem por 5. Então, o que eu estou querendo? Pensa no seguinte, existem 2 conjuntos, tá? Existem o primeiro conjunto, que são os divisíveis por 2, existe aqueles que são divisíveis por 5, tá? Dentro do universo, que são os naturais, que estão nessa região aqui, entre 7 e 100. Eu estou interessado no quê? Nos que não estão em 2 e não estão em 5. Então, eu estou interessado em quem? No complemento de 2 e no complemento de 5. No complemento desse conjunto aí, desses conjuntos. Então, eu estou interessado em quem? Na interseção dos complementos desses múltiplos de 2 com o complemento do múltiplo de 5. Isso lembra algo a vocês? É justamente uma aplicação da lei de De Morgan. Então, vamos botar isso lá. Vou fazer aqui, pelo menos a grosso modo, essa questão. Então, pensa que o conjunto 2, que são, vou chamar de A, que são os que são divisíveis por 2, e B, os que são os divisíveis por 5. Existe esse universo, tá? E o universo são os naturais que estão entre 7 e 100. Isso que eu coloquei lá. Então, eu vou escrever aqui, tá? Então, por exemplo, naturais entre 7 e 100. Repara que quando eu escrevo dentro, eu estou me referindo aos que estão entre, ou seja, de 8 a 99, incluindo também esses extremos, 7 e 100. Tá? Então, esses é o nosso universo. E eu vou querer repara que o meu objetivo não são os elementos de A, mas são os complementos de A. Né? Então, eu vou chamar os divisíveis por 2. E claro que dentro desse universo, né, entre 7 e 100. E B, os divisíveis por 5. Tá? Então, o que eu quero? Pensando aqui nessa relação que a gente está se referindo aos conjuntos. Eu quero que os que não são por 2 e não são por 5. Repara que o jeito que eu falo, a gente já consegue imaginar como são os conjuntos associados, né? Então, o que eu quero? Ele não está em A, então é um complemento de A, e ele não está em B, ou seja, E complemento de B. Eu quero justamente um número, né? Então, eu quero saber a cardinalidade dessa interseção. Agora, o que é isso? O que significa o complemento de A e complemento de B? Eu espero que vocês lembrem bem que isso aqui eu posso aplicar uma lei de De Morgan. Ou seja, eu quero pegar a união de 2 conjuntos e só isso? Não, eu quero o complemento da união de 2 conjuntos. Apliquei a lei de De Morgan aqui, certo? Isso aqui justamente faz muito sentido, né? Então, eu quero os que estão em A? Não quero os que estão em A. Também não quero os que estão em B. Então, eu quero justamente esse corpo aqui do lado de fora. Então, é esse corpo que eu estou interessado. Desenho bonito pra caramba, hein? Enfim, é nesse pessoal que eu estou interessado.
Agora, como é que eu sei qual é a cardinalidade do complemento da união? Ajudou alguma coisa você ter escrito dessa forma? Na verdade, sim. Porque, se vocês lembrarem também uma coisa que eu falei lá no início, sobre complemento, o que é o complemento? É tudo que está no universo e não está naquele conjunto. Então, é a cardinalidade da união menos a cardinalidade. Não, falei união, não, cardinalidade do universo. Então, é a cardinalidade do universo menos a cardinalidade da união. Certo? Então, e aí, geralmente a gente pega o universo com um zinho um pouquinho mais bonitinho. Eu estou fazendo um mouse aqui, tá horrível. Tá? Então, é um zinho assim, ó. Então, apliquei a lei de Morgan daqui para cá. Então, se eu estou interessado na cardinalidade do complemento, então é tudo que tem no universo e não está naquele conjunto. Ou seja, é tudo que está no universo e não está, menos, né? Menos a cardinalidade da união de A e B. Como é que é a cardinalidade da união de A e B? Então, vamos passar para cá para outra coisa. Então, é a cardinalidade da união, né? Do universo, menos a cardinalidade. Será que eu fizer assim? Vai? Não vai. Eu estou usando um computador novo. Ai, caramba. Ele deve ter usado pelo menos um mouse aqui. Só o tempo que eu estou desenhando já vai um tempão da aula. 40 minutos já. Então, ó. Isso aqui. E agora eu vou usar um texto mesmo, só para deixar um pouquinho mais rápido, mas vou tentar usar os símbolos um pouquinho parecidos, tá? Então, o que é a cardinalidade da união? A gente tem que entender o quê? São todos naturais. Eita, estou falando união, estou falando universo direto. Como é que é a cardinalidade do universo? São todos naturais que estão de 7 até 100. Quantos são esses números naturais de 7 a 100? Então, a cardinalidade do universo, é que eu vou usar o que eu estou escrevendo aqui, é o quê? É de 7 até 100. Então, o que a gente faz? Pega 100, que é o total. O 100 tem de quê? De 1 até 100. Tem 100 inteiro. Mas eu não quero 100, eu quero de 7 até 100. Então, o que a gente faz? Diminui 7. Diminui 7. Acabou? Não. A gente soma 1. Soma 1. Faz sentido isso para vocês? Então, quantos elementos tem de 7 naturais? De 7 até 100 é 100 menos 7 mais 1. Por quê? Então, vamos pensar numa reta aqui. Aqui está o 7. E aqui está o 100. Tá? Não vou escrever 100 não, mas aqui está o 100. Então, se você faz 100 menos 7, a gente está tirando toda essa parte aqui que vai do 1, incluindo o 7. Então, vai tirar do 1 até o 7. Mas eu quero que inclua o 7, então você vai somar 1. Então, isso aqui é como a gente obtém porque isso aqui é a resposta do tamanho do universo. Tá? A cardinalidade da união, vou botar cá embaixo para não atrapalhar esse desenho ridículo que eu fiz. Então, a cardinalidade da união é o quê? Aí eu vou usar o mesmo símbolo, tá? De universo de união, só porque eu estou escrevendo assim. Mas vocês entendem que isso aqui é o universo, isso aqui é a união, tá? Por favor. É usar simplesmente o princípio da inclusão e exclusão. É você somar a cardinalidade dos conjuntos e subtrair a interseção. Então, repara que eu estou juntando tudo que eu mencionei no início da aula até agora, né? Qual é a cardinalidade de A? Então, vamos ver quem é A. A são divisíveis por 2. Os divisíveis por 2 que estão dentro de 7 e 100. Então, como é que a gente faz essa conta para saber quantos são os divisíveis por 2 que estão de 7 até 100? Então, um jeito de fazer isso, eu vou fazer aqui para vocês. Então, seria um jeito muito simples que eu acho a gente listar.
o primeiro e listando assim até o último, tá? Não, claro que não todos, mas entender uma ordem aqui nessa construção. Então, os divisíveis por 2, de 7 até 100. Qual é o primeiro? É o 8, certo? O primeiro divisível por 2 é o 8. O 8 é 2 vezes o quê? Vezes 4. Depois, quem é o próximo? 2 vezes 5. Isso vai até onde? A gente quer acabar no 100, né? Incluindo 100. 100 é o quê? É 2 vezes 50. Certo? Então, com isso, a gente entende os termos, ó, ele vai do 4 até o 50. Quantos termos tem dentre do 4 até o 50? Como é que a gente faz essa conta? Então, do interessado, os elementos que tem A, certo? Então, isso é o quê? 50 menos 4 mais, usando a mesma regra que eu aqui em cima. Isso aqui vai dar a contagem de quantos elementos estão em A. Os elementos que estão em B, da mesma forma você vai fazer. Vai ver quem é o primeiro, então com B dos 5, né? Dos 5, né? Isso, divisa por 5. O primeiro elemento é do 7 até o 100. O primeiro é o 10. Então, 10 é 5 vezes 2. Depois vai ser o 15, né? 5 vezes 3. Assim vai por diante. Até quem? Até o 100. 100 é 5 vezes... Vezes quanto? 5 vezes 20, né? 20, acho que é, né? Também esqueci de conta. 5 vezes 20. Então, quanto dá o número de elementos que está em B? É 20 menos 2 mais 1. Isso tem a conta aqui para gente. Beleza? E agora o que falta é quantos elementos que estão na interseção. Porque é do princípio da inclusão e exclusão. Agora, o que quer dizer o número que está divisível por 2 e divisível por 5? É um número cujo fator dele tem tanto 2 quanto 5. Ou seja, esse número tem 10. Ou seja, o que eu estou interessado nessa interseção são nos divisíveis por 10. Então, a interseção B é justamente quem? É o que tem o 2 e que tem o 5 no seu fator. Então, é o 10 vezes alguma coisa. Então, o primeiro é o 10 vezes 1. Depois é o 10 vezes 2. Depois é o 10 vezes 5. E vai dar... Não, isso dá 50, né? 10 vezes quanto? Que dá 100. 10 vezes 10, né? Então, esses são os divisíveis por 10. Então, de 7 até 100, incluindo, né, o 7 e o 100. Então, aqui a gente já entende essa contagem, que de 1 até 10 tem 10 elementos, né? E aí, pronto, a gente já tem o valor de A, da quantidade de elementos de A, já tem a quantidade de elementos de B, já tem da interseção, já tem do universo, basta substituir aqui nessa expressão, a gente já tem o resultado dessa conta. Já tem a resposta desse exemplo aqui. Beleza? Então, é assim que a gente consegue fazer aplicando os conceitos anteriores que a gente viu até agora. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, que são conjuntos muito especiais que a gente já entende desde a época da escola e algumas propriedades que existem em relação a esse conjunto numérico. Tá? O primeiro dos conjuntos que a gente define é o conjunto dos números naturais. Também é chamado de conjuntos contáveis, né? Um conjunto contável é aquele que começa do 1 e cada termo tem o seu sucessor, tá? A gente não considera o zero como natural, tá? Nesse nosso curso. Então, eu listo os naturais como 1, 2, 3, 4, assim por diante. Propriedade que existe fundamental aqui é que todo natural possui um sucessor, que também é um número natural, tá? O único natural que não é sucessor de nenhum outro é o 1. Então, é o primeiro, esse número não é sucessor de nenhum outro. Agora, os outros são sucessores sempre de algum outro. O 2 é sucessor do 1, o 3 é sucessor do 2. E, da mesma forma, pode dizer que todo número tem um sucessor.
O sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, assim por diante. Tá? Então, a definição é que 1 é o natural, a gente pode definir dessa forma, né? Com um sucessor. Se n é o natural, então n mais 1 é o seu sucessor. Tá? Qualquer número natural pode ser obtido dessas duas propriedades aqui, dessas duas coisas aqui. Bom, existem propriedades fundamentais aqui dentro dos naturais, que é onde aparece, de fato, a operação de adição e de multiplicação. Tá? A adição de naturais é natural, a multiplicação de naturais é um natural também. Então, além disso, existem as propriedades que são válidas. A comutatividade da adição é algo verdadeiro, então se você pegar A somar com B é igual você pegar B somar com A. A comutatividade da multiplicação ela é verdadeira. Se você faz A vezes B, é igual você fazer B vezes A. A associatividade também existe em ambas as operações. A distributividade também existe quando eu estou relacionando a multiplicação sobre a adição. Tá? E, além disso, existe um elemento neutro na multiplicação, que é o 1. Tá? São coisas que você já conhece, que a gente usa no nosso cotidiano, né, para resolver expressões algébricas. Né? Então, o que eu chamo a atenção aqui é que operações que estão dentro dos naturais, dentro dos conjuntos naturais, é adição e multiplicação. Repara que a subtração ainda não aparece nos naturais, porque para ter a subtração, eu tenho que ter um elemento simétrico ao elemento natural, que é dado o elemento natural A, o seu simétrico é o menos A. Tá? E para isso, então, aparecem os inteiros. Os inteiros é o conjunto que tem os naturais, o zero e os simétricos dos naturais. Ou seja, eu consigo particionar esse conjunto dessas formas que eu falei, né? São os negativos, o zero, e os positivos. Tá? Eu consigo ter subconjuntos dos inteiros, que são os inteiros não negativos, e aqui a notação é essa, z é dos inteiros, né? Então, se eu ponho z+, eu estou pensando nos inteiros não negativos. Repara que isso aqui não é igual aos naturais, porque o zero não é natural e está aqui. Tá? Da mesma forma, se eu ponho z menos, são os inteiros não positivos. Os z estrela são os inteiros removendo o zero. Então, se você tem os não negativos juntamente com a remoção dos zeros, você tem justamente os naturais. O que implica, então, nos naturais ser o subconjunto, o conjunto dos naturais ser o subconjunto do conjunto dos inteiros. E essa parte aqui, que são os não positivos, sendo com a remoção do zero também, são os inteiros negativos. Tá? Aqui sim eu já consigo mencionar para vocês a operação de subtração, porque, de fato, quando eu ponho a soma de um termo com o seu simétrico, isso aqui, de fato, é você escrever esse termo menos esse mesmo termo, isso é igual a zero. E, de modo geral, se você tem a soma do A com o simétrico do B, isso é igual a você falar que você tem A menos B. Repara que são operações que a gente já conhece há inúmeros anos, mas que são importantes a gente redefinir e falar de um jeito mais formal, que é como está aparecendo aqui. Tá? O elemento neutro na soma é justamente a gente fazer a adição com zero. Repara que essas duas propriedades aqui, elas não apareciam anteriormente com os naturais, porque não existia zero nos naturais. Agora sim eu consigo definir e usar a propriedade mencionando ao elemento neutro da adição. E da mesma forma o simétrico aparece aqui agora porque antes não tinha nos naturais. Todas as propriedades que valiam nos naturais valem para cá também. Além disso, a gente tem essas duas novas propriedades, que é a adição do elemento neutro e o simétrico também, quem é o simétrico de cada termo aí. Beleza? Então, a gente diz que um número ele é divisor de outro se esse número divide o outro, né? Ou seja, se eu digo que A divide B, se o A é fator da decomposição de B. Ou seja, se eu consigo escrever B,
como A vezes alguma coisa. Ou, em outras palavras, se eu pego B, se eu pego o B, isso, e eu divido por A, você tem um resto zero. Tá? Então, B dividido por A, o resto é zero. Isso são notações que eu não sei se vocês já viram, eu acredito que sim, porque em cursos de programação a gente usa muito esse conceito de resto da divisão, denotado dessa forma ou dessa forma também, tá? Então, aqui o que eu ponho é o resto da divisão de B por A. Então, eu pego B, divido por A, e o resto deu zero, então eu digo que o A é divisor de B. Da mesma forma, eu digo que o B é múltiplo de A ou que B é divisível por A, certo? Bom, aqui são alguns exemplos, né? Então, eu consigo dizer que 2 divide 12 porque 2 está aqui como um fator nessa decomposição de 12. E da mesma forma os demais aqui, né? Bom, com isso a gente tem esse diagrama, né? Que é o que, como eu já tinha mencionado anteriormente, todo natural também é inteiro. Mas existem inteiros que não são naturais. Aqui estão os zeros negativos e aqui os positivos, né? Então, aqui dentro. Bom, o que a gente faz quando eu pergunto, existe solução inteira para essa equação aqui? Ou seja, qual é o número que multiplicado por 2 e somado a 3 depois dessa multiplicação por 2 dê igual a zero? Então, para a gente ter solução para esse tipo de equação, é o que aparece os racionais, certo? Para aparecer justamente esses inversos multiplicativos de um número. E aí é o que aparece aqui. Eu defino um número como racional se eu consigo escrevê-lo como uma fração. E aí vai aparecer a operação de divisão, né? Então, eu consigo escrever como um par A, B, de modo que A e B são inteiros e o B não pode ser zero. Então, por isso que eu ponho aqui o B Z estrela. É qualquer inteiro que você escolha menos zero. Pode estar na divisão, na razão ali, tá? Então, qualquer par de inteiros que satisfaçam essas duas coisas, aqui e aqui, eu posso fazer a fração entre eles, né? E eu vou dizer, então, que esse é um número racional. Com isso, existem essas novas propriedades aqui. Eu digo que se você tem uma fração A sobre B igual a C sobre D, isso aqui é exatamente a mesma coisa dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Que é uma coisa que eu aprendi na escola, que é cruz credo, né? Cruz credo, né? Você tem duas frações, passa para lá, passa para cá, é o cruz credo. Não sei porquê, mas é o que me ensinaram, tá? Além disso, existe essa propriedade da adição de duas frações, que é simplesmente você multiplicar os dois divisores, isso vai ter como resultado na divisão, e para cada termo você multiplica pelo divisor do outro, né? Então, no numerador, né? Então, você faz A vezes D mais C vezes B. E a multiplicação é simplesmente você multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. São essas coisas que valem nos racionais. Bom, se você tem uma fração A sobre B, A gente chama de numerador e B a gente chama de denominador, né? Só para reforçar essa definição para vocês. E a gente diz que a gente tem uma fração irredutível se o MDC entre esses numerador e denominador for igual a 1. Ou seja, não existe nenhum inteiro que é divisível tanto por A quanto por B, que é divisor, né? Não existe nenhum divisor comum a A e a B, exceto o 1. Tá? Então, o único divisor comum entre A e B é igual a 1. É o 1. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que eles são primos entre si. Bom, então aqui são algumas observações também, né? Se você tem que os denominadores aqui são iguais a 1, a gente tem esses casos especiais, então a gente consegue ver que, de fato, sempre que eu defino para vocês um conjunto dos racionais, um subconjunto, mas de modo que a fração, o denominador é sempre igual a 1, na verdade a gente está olhando só os inteiros, né? Então, isso aqui argumenta do porquê os inteiros, o conjunto dos inteiros é um subconjunto do conjunto dos racionais. Então, a gente tem aqui essa relação.
E também, como anteriormente, tem inteiros que não são naturais, existem racionais que não são inteiros, né? Obviamente, porque basta você pegar um denominador que não seja um. Beleza, né? Bom, propriedades e operações dos racionais, tá? Então, tudo que valia anteriormente, aquelas propriedades lá de 1 a 6 que valia para os naturais, e algumas delas passou a valer para os inteiros, não valia para os naturais, mas já valia para os inteiros, agora aqui a gente adiciona essa nova propriedade, tá? Ou seja, é que toda fração existe o inverso multiplicativo dela, satisfazendo fortemente o zero não estando dentro desse par aí do numerador e denominador. Então, se você tem A sobre B satisfazendo o conjunto de racionais exceto zero, tá? Qualquer termo que esteja nesse conjunto, existe o seu inverso, que é fazer B sobre A. O inverso multiplicativo é aquele termo que você multiplica pelo termo que você está olhando e o resultado disso é igual a 1. Em outras palavras, é você ter uma multiplicação, uma fração, você corta o numerador com o denominador aqui, o numerador com o denominador aqui, que sobra 1. Isso é o inverso multiplicativo. E claro que tem que ser diferente de zero. Tá? Por isso que eu coloco aqui esse asterisco. Beleza? Então, tudo que era verdade lá vale aqui, e aqui a gente adiciona essa operação de divisão. Tá? Então, o que é uma divisão? A sobre B dividido por C sobre D. É a mesma coisa você fazer A sobre B multiplicado pelo inverso de C sobre D. Então, é multiplicado por D sobre C. Então, de modo a satisfazer essas restrições aí especiais de AB o inverso multiplicativo. No caso aqui, A inverso multiplicativo, C e D, certo? Do C sobre D. Então, é uma operação que existe nova aqui para vocês. Nova, né? Nova porque eu não mencionei aqui até agora, está aparecendo agora. Beleza? Então, tá. E aqui a gente sabe também que qualquer número racional, ou seja, com dízima e tudo mais, eu consigo representar de modo uma fração. Isso daqui é uma operação, uma transformação que a gente já conhece, de escola a gente já aprende isso, faz parte do currículo. Tá? Então, repara que se eu tenho uma dízima que ela é periódica, ou seja, existe uma sequência de termos depois da vírgula, que vai ter uma frequência de ocorrência, um período ali bem determinado, então eu consigo transformar numa fração associada a isso. Mas nem toda sequência é dessa forma, nem toda dízima ela é periódica. Então, por isso que ainda existem números que estão fora desse conjunto. Tá? Que é o que está aqui. As dízimas periódicas eu consigo representar periodicamente, então eu consigo transformar numa fração. A técnica para fazer isso aí é conceito de ensino básico. Tá? Bom, mas será que cobre tudo? A gente vai ver isso aqui mais adiante, que existem números que não são racionais. E esse aqui é um exemplo. A raiz quadrada de 2 é um exemplo. Por exemplo, quando eu peço qual é o comprimento da diagonal de um quadrado do lado 1. Então, o quadrado, né, são 4 lados, todos os lados de mesma medida igual a 1. Qual é o valor dessa diagonal? O valor é raiz quadrada de 2. Agora, essa raiz quadrada de 2, ela pode ser escrita de modo a se representar com uma fração, ou seja, ela é um número racional. Então, a gente vai ver que não. Isso vai ver um pouco mais na frente, quando eu falar sobre técnicas de demonstração. Tá? Mas, por conta disso, justamente de existirem termos que não são racionais, esses são os irracionais, a gente define, então, o conjunto dos reais, que é justamente a união dos racionais com os irracionais. Repara que aqui está aparecendo direto essas operações de conjuntos que eu defini para vocês no início da aula. Tá? Então, isso é o conjunto dos reais. São os racionais, união com os irracionais. E aqui está a sua representação. Tá? Então, os naturais estão contidos nos naturais, estão contidos nos racionais, estão contidos nos reais. Repara que o termo que está aqui, onde eu estou marcando, são os irracionais. Tá? Não tem exceção com os racionais. Beleza. E aí,
Bom, a gente tem operações que aparecem agora nos reais, que são de raízes, né? A radiciação aparecem aqui nos reais. Então, tudo que valia de propriedade até os racionais continua valendo aqui para a gente agora. Além disso, existe a operação de radiciação, né? Radiciação, certo? Bom, e aí a gente pretende assim, né? Considerando essa equação, existe solução real para essa? Ou seja, qual o número x que você eleva ao quadrado, soma 1, que dá zero? Esse número tem que ser real, existe isso. Uma coisa que a gente sabe sobre elevar o número ao quadrado é que sempre o resultado é positivo, né? Porque o x que você está elevando ao quadrado, se você pegar o x e multiplicar por ele mesmo, vai ter uma quantidade par, né? Porque x vezes ele mesmo. O símbolo que aparecer no x vai ser aparecer duas vezes, né? Ou vai ser mais ou vai ser menos. E a gente sabe que menos com menos é uma multiplicação dá mais com mais dá mais também. Então, a gente não tem um termo real que satisfaça isso. E aí, por isso que aparece o conceito dos complexos, que aí já foge um pouquinho do que para entrar em detalhe, não vou entrar em detalhe aqui, mas só para dizer que existe um conjunto que ainda é maior do que os reais, que são os complexos, que satisfazem soluções, que dão soluções justamente para aquelas equações ali, em que existe raiz quadrada, por exemplo, de número negativo. Uma raiz quadrada com menos 1 é o que a gente chama de π. Esse é um número imaginário, tá? E aí existe um mundo enorme de estudos sobre esse conjunto particular do complexo. Mas é só para definir para vocês que eles existem, tá? Bom, é isso. Eu fiz essa aula meio rápida, mas foi extensa, porque foi muito conceito. O que eu peço que vocês façam é tudo que eu falei, pausa aqui e tenta fazer por conta própria, essas demonstrações que apareceram nas propriedades dos conjuntos. Além dos exercícios da lista, eu peço que vocês façam, pensem pelo menos o porquê que aquelas identidades são verdadeiras, tá? No nosso encontro síncrono, eu vou procurar aguçar um pouquinho sobre isso. Se eu esquecer, me lembrem, tá? Por favor, porque eu só vou encontrar vocês semana que vem. Então, estudem, façam as listas, revejam e mandem perguntas, curtem, compartilhem também, né? E é isso. Semana que vem a gente se vê. E na próxima aula eu já vou passar para o princípio multiplicativo e aditivo, tá? Então, não vou mais tratar sobre essas propriedades de conjuntos tão fortemente quanto agora na próxima aula. Então, entendam bem essa parte, porque na próxima aula o assunto já vai mudar um pouco. Beleza? Então, tchau para todo mundo. Até mais.